ou menos 5 minutos, dá um toque. Só pra gente... A partir de agora, em todas as plataformas e nas redes sociais, Vida em Debate. O programa traz reflexões humanitárias e entrevistas que visam a valorização da vida. A apresentação e produção, João Alexandre e Alex Paisante. Olá, 4 de fevereiro de 2020, conectado pelas redes da internet, o programa Vida em Debate, na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Você que acompanha em www.clwebradio.com. Você também pode acompanhar a live através do Facebook. O link é facebook.com/programa Censura Livre. Você também pode interagir conosco através do WhatsApp. O código de área 21 e o telefone 99-833-6490. Repetindo, o código de área 21 e o telefone 99-833-6490. Na apresentação do Vida em Debate, eu, João Alexandre, e meu amigo Alex Paisante. Alex, boa noite, como vai? Boa noite, João. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos assistem. Tudo bem, e você, como tá? Muito bem, mais uma edição do Vida em Debate e hoje uma edição especial em versão reduzida, e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é justamente falar sobre a amizade virtual. Quem disse que não pode ser verdadeira, né, Alex? A gente vê muitos mitos, muitas crendices, né, com relação a esse tema. Muitas pessoas falam, não, a amizade de Facebook, amizade virtual, isso não é amizade. E no Vida em Debate de hoje a gente quer debater exatamente sobre isso. E nós escolhemos exatamente esse tema para o Vida em Debate de hoje, porque hoje, 4 de fevereiro, é o dia escolhido pelo Facebook para ser comemorado e celebrado o Dia do Amigo do Facebook. Existe o Dia do Amigo do Facebook e é comemorado anualmente, todo dia 4 de fevereiro, e o objetivo desta data é homenagear todos os amigos virtuais que se conectam através da rede social mais popular do mundo. A elaboração da campanha é justamente para celebrar o seu aniversário, que foi o Facebook, criado oficialmente em 4 de fevereiro de 2004. Bacana essa comemoração importante dessa rede social, que é a maior do mundo. E é importante, né, Alex? Às vezes a gente fala assim, no Facebook não tem coisa legal, e a gente vai ver no Vida em Debate de hoje a importância dessa rede social para inúmeras finalidades, né? Existem campanhas importantes que ocorrem através do Facebook. A própria Web Rádio Censura Livre, nas suas transmissões, utiliza da live, e isso é um mecanismo, um veículo de comunicação muito importante. Então, no Vida em Debate, a gente vai debater exatamente as redes sociais, essas relações, as amizades que surgem, né, dessas conexões. Isso tudo é muito importante, né, meu amigo? Os relacionamentos, né, junto com a tecnologia, eles evoluíram. Então, hoje em dia, a gente tem esses relacionamentos virtuais. E, realmente, como você disse, né, também são importantes. Muitas vezes você perdeu o contato com seus amigos da escola, com amores passados, e você justamente consegue reencontrar na rede social essas pessoas e ter um contato novamente e até se reencontrar, né? Sim, e hoje é um dia especial, hoje é o Dia Mundial do Câncer, uma data importante para conscientizar a todos nós como população com relação principalmente à questão da prevenção do câncer. E tem um caso que ficou muito conhecido na internet, que é da Grace. A Grace, ela recebeu o diagnóstico de câncer aos 31 anos de idade. E ela teve uma atitude bastante resiliente e ajudou muitas pessoas. E ela utilizou-se exatamente das redes sociais para poder mostrar o seu momento de tratamento, o seu momento de superação. E nós convidamos a todos do Vida em Debate a ouvir a reportagem da Grace, né, que foi apresentada no canal Ideal. Então é importante a gente acompanhar, então vamos juntos acompanhar o caso da Grace. Receber um diagnóstico de câncer de mama prestes a completar 32 anos não era o que a Grace esperava, mas ela decidiu encarar a doença de uma forma diferente, com leveza e bom humor.
Ela foi para as redes sociais e começou a compartilhar as etapas do tratamento e informações sobre a doença, e descobriu aí uma rede de apoio. Inicialmente foi uma forma de eu contar para as pessoas, para os meus amigos, família, enfim, o que estava acontecendo no meu tratamento, enquanto eu me reservei para isso. E, em contrapartida, eu fui tendo muito apoio de pessoas que eu conheço apenas ali pela rede social, mas que parece que já faz parte da minha vida desde sempre. E aí a gente fez essa rede de apoio, gurias de todos os estados do Brasil, e a gente vai se ajudando. Então, não tem explicação o quanto é gratificante saber que, de certa forma, só por eu estar lutando pela minha vida e ter postado uma foto ali e escrito um texto com carinho do que eu estava sentindo realmente no momento, foi uma forma de ajudar a minha amiga que está lá no Rio de Janeiro, que está lá em São Paulo, a seguir esse tratamento. O diagnóstico veio em 2018. Um mês depois, ela já estava na sala de cirurgia para a retirada de um quadrante da mama. Depois, passou por sessões de quimioterapia e também radioterapia. Hoje, ela é uma sobrevivente do câncer de mama. Então, foi muito assustador, porque, de repente, eu me vi diante de uma doença que assusta. Quando fala em câncer, né, a gente já pensa em morte. Vou morrer aos meus 32 anos sem ter terminado de fazer as coisas que eu queria ter feito. Então, foi muito difícil, porque eu não tinha noção de como isso ia acabar. Se estava acabando ou se daqui a pouco eu teria a oportunidade de estar aqui. É difícil, mas passa. E depois tudo fica mais intenso, assim. Tudo fica muito mais bonito de viver, tu fica mais feliz, tu acha graça em tudo. Então, é transformador. Nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a Grace é um exemplo de que é possível encarar e vencer a doença. E se você recebeu esse diagnóstico, a Grace tem um recadinho para você. É assustador, mas confia. Confia primeiro em Deus. Ora muito e tudo que tiver a teu alcance, tudo que você precisar fazer para o teu tratamento, aceita, confia e procura sempre ver o lado bom de tudo. Porque no meio de tantas transformações, é o teu momento de ressignificar a tua vida, de parar e pensar o que dá para fazer diferente, porque quando nós temos essa oportunidade de descobrir, quando muitos não têm, né, é a nossa chance de fazer diferente, de poder aproveitar essa vida de verdade, porque o ontem já foi, o amanhã a gente não tem, mas a gente tem o agora. Bacana, né, Alex? A história da Grace, ela que recebeu o diagnóstico de câncer aos 31 anos de idade. E ela dá para a gente uma grande... Ela passa uma grande mensagem de otimismo, de esperança. Eu observei quando ela falou, a gente não tem a certeza do amanhã, mas nós temos o agora e o hoje. Então isso mostra a importância desse momento presente. A importância das redes sociais, né? Ela utilizou-se das redes sociais e a história dela inspirou outras pessoas que passavam e passam pelo problema do câncer. E é isso, né? Ela se torna, na verdade, uma amiga de muitas pessoas. Então, a gente vê a conexão, né, dessa rede social que aproxima as pessoas, às vezes, por distâncias geográficas, mas aproxima essas pessoas por esse laço de solidariedade. E esse é o lado legal. Quando a gente, né, propôs o tema de hoje, falar sobre a amizade virtual, é justamente mostrar que tem muita coisa bacana na internet, tem muitos amigos virtuais, pessoas que compartilham histórias como a da Grace, que inspiram outras pessoas a superarem esses momentos difíceis. E nesse dia de hoje, mais do que nunca, né, o dia que é celebrado, dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer, que é justamente para conscientizar todos nós, como população, que a gente pode ajudar de alguma maneira, a gente pode passar uma mensagem de otimismo, compartilhar um testemunho de superação e criar essa grande rede de conexão, de amizade, de amor. Né?
Realmente, né, o câncer é uma das doenças que podem ser prevenidas, né, cuidando da alimentação, cuidando da saúde, evitando substâncias, né, que possam provocá-lo. Então, realmente é muito importante ela falar sobre isso. E, no caso, ela divulgando, né, todo o dia a dia dela, como é o tratamento, ela também fala para as pessoas, você também pode procurar ajuda, você também pode se tratar e se curar. E realmente o bom da tecnologia é justamente isso, das redes sociais e dos vídeos, YouTube, que é justamente mostrar para aquelas pessoas que às vezes se sentiam sozinhas, que elas não estão sozinhas. Tem alguém passando também pelo que ela está passando, tem alguém que vai dar apoio, como ela informou, né? Várias pessoas ajudando, dando mensagens, né, de incentivo. Então, realmente é muito importante. Mas é claro que nem sempre, né, são coisas boas nas redes sociais. E também a gente precisa ter equilíbrio, né, para não deixar se levar. E tem uns casos, né, de golpes virtuais. Por exemplo, aqueles de amor, né? Teve um até famoso que apareceu numa reportagem, que foi o golpe do amor russo. Uma russa fazia se passar por que estava em necessidade, que gostou muito da pessoa, fazendo a pessoa dar dinheiro para ela poder ir visitar, nunca ia. E isso em fóruns espalhados pelo mundo inteiro. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, esse equilíbrio. Sim, é muito importante. E pegando o gancho naquilo que o Alex colocou, a gente convida a todos no Vida em Debate a acompanhar um caso de um golpista, porque as tecnologias de informação, de comunicação, elas são muito importantes, mas elas também são importantes para esses golpistas. A gente conhece a figura do estelionatário. E hoje a gente tem uma nova versão desse estelionatário, que é o estelionatário digital. E eles se apropriam justamente de relacionamentos com pessoas, nesses sites, né, de relacionamento, de busca de namoro. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Se a gente tem, de um lado, a história da Grace, que é uma história bacana de compartilhamento, de uma história de superação que vai inspirar outras pessoas, por outro lado, a gente tem pessoas também mal intencionadas. Então nós convidamos a todos no Vida em Debate a acompanhar esse caso do golpista, né, na internet. Em busca de um par ideal se multiplicam nos sites de relacionamento. A falta de tempo para compromissos sociais foi o que motivou essa mulher a procurar por um namorado na internet. Eu nunca tive muita paciência de ir pra rua e conversa de barzinho. E hoje eu já penso diferente. Não existe uma fórmula, porque pessoas ruins estão em qualquer lugar. O que ela não esperava era cair em um golpe. Não esperava, até porque eu já tinha tido uma experiência anterior. Então eu voltei nesse site acreditando que eu poderia encontrar uma outra pessoa e ter uma relação salutar, sim. Desta vez foi diferente. O príncipe perdeu o encanto em apenas 3 meses. A executiva começou a perceber que algo estava errado com o companheiro depois que ele se ofereceu para levar o carro dela à oficina. Ele estava com o meu carro, que supostamente ele levou para consertar, e já tinha 2 meses esse carro, toda hora havia uma desculpa que não voltava. Ao pesquisar a vida do homem, descobriu que ele já tinha passagem na polícia por estelionato. Ela denunciou o suspeito. Paulo César Dantas da Mota, de 43 anos, se fazia passar por médico para enganar suas vítimas com o objetivo de extorquir dinheiro e bens materiais. Segundo a polícia, ele aplicou o golpe em pelo menos 37 mulheres, todas abordadas em redes sociais. Mas como evitar ser a próxima vítima de um aproveitador? É possível identificar um golpista? E como fazer bom uso desses meios? O mundo virtual está cada vez mais integrado à vida das pessoas. Conhecer alguém por meio de um site de relacionamento pode até ser muito saudável, segundo os psicólogos. O problema estaria na velocidade com que tudo acontece. Como os contatos virtuais são mais frequentes, a pessoa corre o risco de acreditar que já conhece bem o parceiro e confiar cedo demais. Segundo essa especialista em comportamento e relacionamento, o perfil das vítimas em potencial desses aproveitadores é de mulheres fragilizadas emocionalmente ou com baixa autoestima. Esses sedutores, eles pesquisam um pouco a vida dessa pessoa e acabam proporcionando para elas aquilo que elas querem ouvir. O golpista normalmente dá sinais de que está mentindo quando resiste em integrar a pessoa à sua vida real. E pode facilmente cair em contradições.
A grande questão é quando essa pessoa começa a encontrar pessoalmente com ele e ele cada vez arruma uma desculpa para não apresentar os pais, não apresentar os filhos, não apresentar os amigos. Um conselho da psicóloga é ter no mundo virtual os mesmos cuidados que se teria ao conhecer alguém em qualquer outro lugar. Existem várias pessoas que se conheceram por esses sites e hoje em dia estabelecem relacionamentos saudáveis. E assim como vários comportamentos do nosso dia a dia, a questão é se a gente usa ele de uma forma saudável ou não. Bacana essa reportagem pelo Sistema Record e a gente tem que ficar muito atento, né? Justamente para não cair em ciladas como essa. A história nos passa lições importantes. Você vê que esses golpistas, eles se apropriam das pessoas que são mais frágeis emocionalmente, mais vulneráveis a esse tipo de incursão. E isso mostra para a gente o cuidado também que a gente tem que ter com aquilo que a gente está postando, porque a gente não sabe exatamente quem está observando os nossos dados. E é muito fácil me tornar gentil de uma pessoa, me aproximar de uma pessoa, tendo afinidades. Afinidades são gostos, né, ideias, pensamentos em comum. Então a pessoa ela vai obtendo essas informações e torna mais fácil a sedução. Por quê? Eu estou em busca de uma pessoa de tal perfil. Então aquela pessoa já te estudou previamente e ela sabe exatamente quais são os seus gostos. Aí você pensa, poxa, encontrei o meu príncipe encantado. Porque, poxa, eu estava querendo exatamente esse tipo de cara que gosta disso como eu gosto. Quer dizer, e a pessoa ali está por detrás de um grande golpe. Então, essa reportagem ela é extremamente importante justamente para a gente ter cuidado, principalmente com detalhe. A gente, às vezes, acha que o ambiente virtual é um espaço privado, pelo fato, por exemplo, de eu estar dentro de casa, dentro do meu quarto, dentro do conforto, a segurança, né, da minha casa, eu acho que, de repente, ali está tudo bem. Mas a gente tem que entender, acima de tudo, que a internet é um espaço público. Então, os mesmos cuidados que nós, né, devemos ter numa situação presencial, podemos dizer assim, a gente também tem que ter no mundo virtual. E no mundo virtual ainda é muito pior, que a pessoa consegue ludibriar. E as mulheres, por incrível que pareça, são as que sofrem mais com isso, né? São os maiores alvos desses estelionatários. E é interessante a psicóloga colocando, né, que geralmente são pessoas frágeis, e a correlação com a saúde emocional, né? Como é importante a gente cuidar da nossa saúde, ir no psicólogo, né, de tempos em tempos para fazer um acompanhamento, né, ver se está tudo bem, às vezes desabafar ajuda bastante. E tem outros ataques também, como a extorsão, onde pessoas, né, se aproximam da pessoa e falam, pô, eu tenho fotos íntimas suas, tenho vídeo, eu vou mandar para sua esposa, vou mostrar para seus amigos, vou fazer escândalo no seu trabalho. E, inclusive, né, nessa reportagem que eu estava vendo, estava falando que o foco maior da extorsão era em homens. Tipo, homens que, às vezes, assim, mandam nudes, etc. E, justamente, eles ficavam assim, pô, será que alguém está com um vídeo? E acabava pagando. E muitas vezes, assim, valores exorbitantes. Teve um caso de mais de 25 mil reais que ele teve que pagar. Bom, mas não só tem coisas ruins, né, nas redes sociais, nos relacionamentos virtuais. Por exemplo, algumas coisas boas, né? Conhecer pessoas, reencontrar amigos e amores, fazer networking e, em alguns casos, como freelancer do LinkedIn, conseguir trabalho e emprego. Sim, às vezes a rede social ela tem esse poder de aproximar pessoas. E mandar um abraço aí para a assistente social Yolanda Franklino, que está acompanhando o Vida em Debate. Mandar um abraço também para o Flávio Gomes, o Pedro Júnior, que acompanha o Vida em Debate da Austrália. Mandar um abraço também especial para o Tony, que completa aniversário. Mandar um abraço aí, Tony, ele que é o esposo da Fernanda e o pai da Eloá. Parabéns também para o Hernani Gomes, que completa aniversário. Mandar um abraço também para Leonardo, Rita e Natália, ambos acompanhando o Vida em Debate na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E o Vida em Debate de hoje nós estamos apresentando em versão reduzida. Estamos falando exatamente sobre a questão da amizade virtual. E hoje, para quem não sabe, dia 4 de fevereiro é o dia do amigo do Facebook. E a data faz alusão justamente à data da criação do Facebook. E a gente está debatendo exatamente sobre isso, a importância dessa plataforma e de outras
plataformas de interação, de comunicação. Às vezes as plataformas são muito demonizadas, as pessoas, isso aí, ali a gente não consegue amizades. E sim, ali a gente pode ter bons frutos, bons contatos, bons relacionamentos. O Alex colocou a questão do networking também. São ferramentas importantes para a conexão com relação a trabalhos, oportunidades de emprego. Por exemplo, você tem um comércio, você pode utilizar, por exemplo, uma página do Facebook para divulgar o seu trabalho, criar essas conexões e, com isso, ampliar os seus negócios. Então, a gente vê que a internet ele tem esse poder também de aproximar pessoas, mas, por outro lado, a gente tem que ter um cuidado todo especial com as pessoas que a gente está se relacionando. E no Vida em Debate, a gente hoje fala exatamente sobre essa questão, né, do cuidado com as redes sociais. E tem o Centro de Valorização da Vida, uma instituição que existe há mais de 50 anos no Brasil e que faz um trabalho que é de apoio emocional e prevenção ao suicídio. E o José Luiz, que é voluntário do CVV, tem um recado para todos nós no Vida em Debate de hoje, na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, sou José Luiz, sou voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida. O CVV é um trabalho filantrópico, voluntário, sem fins lucrativos, sem vinculação política ou religiosa e de apoio emocional e de prevenção do suicídio. Caso você esteja procurando um trabalho parecido com o do CVV, junte-se a nós. Acesse www.cvv.org.br e saiba como. Um abraço e até lá! Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Bacana aí a participação do José Luiz, voluntário do Centro de Valorização da Vida. Lembrando que você, caso queira ser voluntário dessa instituição, basta acessar o site www.cvv.org.br. Você precisa ter no mínimo 18 anos de idade e a disponibilidade semanal de 4 horas para poder realizar os plantões. O CVV ele disponibiliza um curso gratuito no qual você participa em torno de 2 meses de treinamento e para depois você poder fazer parte do corpo de voluntários como plantonista. E são inúmeras as possibilidades. Hoje o CVV tem uma tecnologia que permite você atender através da internet. Muitos voluntários fazem esse trabalho bonito e utilizam exatamente essas plataformas. E o CVV foi uma das instituições no mundo, uma das pioneiras a fazer o atendimento via chat. Muitas pessoas às vezes não conseguem verbalizar aquilo que estão sentindo, mas através da digitação conseguem compartilhar sentimentos. E o CVV, observando isso, disponibilizou essa ferramenta que é através da internet, através do chat, ou seja, sala de bate-papo, e através do e-mail. Você também pode encaminhar o e-mail para o CVV. E é importante esse canal de interação. E quando a gente fala, né, de amizade virtual, quando a gente fala de amigos virtuais, a gente tem que lembrar também que o CVV é um grande amigo, né, principalmente daquelas pessoas que se sentem sozinhas, solitárias, pessoas que querem compartilhar a sua história, os seus conteúdos de vida, sentimentos, e ali encontra, através daqueles voluntários, esse canal de acolhimento. E isso mostra também a importância dessa amizade, essa amizade voluntária que surge, e a tecnologia que aproxima também aquela pessoa, né, que está precisando desabafar de um voluntário do CVV. Isso é muito legal, né, Alex? Com certeza, eles ajudam bastante, né? Justamente por ter essa escuta ativa, não julgar, não dar conselhos, que é muito importante, né? Cada pessoa sabe, né, o que é melhor para resolver os seus próprios problemas. Às vezes está muito embaçado, né, por muitos pensamentos confusos, mas conversando ela consegue ver por uma outra perspectiva e muitas vezes solucionar os problemas dela e recuperar a saúde mental, a saúde emocional, né? Sim, e hoje, como nós falamos no início do programa, é o Dia Mundial do Câncer, né, celebrado no dia 4 de fevereiro, e é uma iniciativa global organizada pela União Internacional para o Combate do Câncer, com o apoio da Organização Mundial de Saúde.
Criada em 2000 por meio da Carta de Paris contra o Câncer, a data tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer, evitando assim milhões de mortes a cada ano. E justamente nesse dia me lembrou um fato que estudos de grandes universidades europeias mostram, que há uma incidência muito grande de suicídios justamente nas pessoas que são portadoras de doenças incapacitantes, o câncer. E a pessoa ela entra num grupo de risco a partir do momento que ela recebe o diagnóstico. Inclusive tem um estudo que comprovou que quando a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença como câncer, há um aumento em 60% da possibilidade dela tentar o suicídio. E a gente vê isso até mesmo através do próprio Centro de Valorização da Vida, que muitas das vezes recebe ligações de pessoas que estão desesperadas. Às vezes a pessoa não quer compartilhar para poder não criar nenhum tipo de confusão na família. As pessoas ficam receosas de que as outras fiquem preocupadas. Então é muito comum a pessoa, quando recebe um diagnóstico como esse, a pessoa se sentir muito solitária naquele momento. E esses estudos comprovam que, naquele momento, para a gente ter uma ideia, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, os 6 primeiros meses são meses que a pessoa entra nesse grupo de risco mesmo e aumenta a possibilidade de cometer o suicídio. Inclusive, por exemplo, quem recebe o diagnóstico, por exemplo, de câncer no pâncreas, que é um dos mais agressivos, aumenta em 289% a possibilidade dessa pessoa cometer o suicídio. Câncer de esôfago, por exemplo, aumenta em 165% a possibilidade dessa pessoa tentar o suicídio. E quando a gente fala dessa campanha mundial do câncer, é justamente para conscientizar, porque o câncer, assim como o suicídio, sempre foi um tema tabu. Eu lembro que, na minha infância, quando se falava câncer, falava assim, olha, vira essa boca para lá, bate na madeira para isolar. Isso é muito ruim, esse estigma, porque afasta justamente essas pessoas da busca de um tratamento. Sim. E a gente viu, depois que a sociedade passou a receber informações, o testemunho da Grace, que a gente acompanha hoje no Vida em Debate, que estimula as pessoas a não desistirem do tratamento, a não desistirem de lutarem contra o câncer. Então, isso tudo é muito importante. Então, hoje, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, de conscientização acima de tudo, e hoje também a gente falando sobre essa questão da amizade virtual, isso mostra para a gente exatamente que a solidariedade, o calor humano, pode fazer muito a diferença na vida de uma pessoa, principalmente quando ela se encontra desesperada. A gente associa muito o suicídio à questão dos transtornos mentais. E, obviamente, que mais de 96% dos casos estão associados a esses transtornos. Mas tem também outros componentes importantes. Não necessariamente a pessoa pode estar passando por um transtorno mental. Às vezes, por exemplo, receber uma notícia como essa leva essa pessoa a um processo de desespero aliada, de repente, a um impulso. E, então, por isso, é muito importante, nessas horas, esse acolhimento. A gente poder acolher uma pessoa, ser um ponto de canal para que ela possa desabafar, falar abertamente sobre os seus sentimentos, assim como o Centro de Valorização da Vida faz. E isso é fundamental, né, Alex? Com certeza. A sociedade, a humanidade, ela sempre se ajudou. E foi assim que a gente conseguiu chegar até onde chegamos. E eu lembro de um caso que um conhecido meu teve câncer e ele falou que é realmente muito difícil o tratamento, é doloroso, é um enjoo frequente, perda de apetite. E ele falou que realmente, se ele não tivesse a família dele, ele pensaria em desistir por todo, por tudo de ruim que estava acontecendo com ele. E realmente é necessário a gente se cuidar, é necessário essa solidariedade da gente se ajudar, E você vê que as tecnologias de informação e de comunicação, elas são importantíssimas. Quando a gente fala dessa questão da amizade virtual, a gente fala exatamente da questão da interatividade, da você se conectar com outras pessoas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele sofreu um acidente automobilístico, e hoje ele não consegue falar e ele não consegue, às vezes, utilizar, por exemplo, as mãos para fazer atividades. Às vezes, atividades que seriam simples. E você vê a questão da tecnologia. E eu consigo me comunicar com ele através do WhatsApp. Hoje ele não consegue falar,
mas ele consegue compartilhar mensagens. Então, de manhã, às vezes, eu acordo, tá a mensagem dele lá, um compartilhamento de uma imagem, de uma paisagem, dizendo bom dia. E aquilo, para mim, é gratificante, porque mostra que ele, né, tá ainda dentro dele esse sentimento de pertencimento, a tecnologia sendo importante para ele, porque deu a ele a possibilidade de expressar, de se comunicar. Ele não consegue digitar, mas ele consegue compartilhar imagens. E isso mostra exatamente esse poder da tecnologia. A gente poder utilizar essa tecnologia ao nosso favor, porque a gente tem a mania de colocar culpa em tudo. Mas a gente esquece que por detrás desses ferramentais existe o ser humano. Eu lembro que na rua que eu moro, é uma rua que eu moro já há muito tempo, quando eu era criança, adolescente, eu lembro que eu brincava nessa rua. E o progresso chegou, e eu vejo hoje pessoas, né, sofrendo acidentes, sendo atropeladas. Eu falo, caramba, uma rua que eu brincava antigamente, hoje eu vejo acidentes ocorrendo nessa rua. Aí eu me perguntei, poxa, será que o progresso foi bacana? E obviamente que o progresso é importante. Ele nos evolui como sociedade. Agora, o que precisa é que a gente crie uma consciência para poder lidar com esse progresso. A culpa não está no carro, a culpa não está no asfalto, a culpa não está nos estabelecimentos comerciais que ali se instalaram hoje. A culpa está exatamente quem está guiando esses automóveis. Né? A população, será que recebeu uma educação de trânsito para poder saber a hora certa de atravessar, né? E obedecer, por exemplo, a faixa de pedestre? Então é isso que a gente se pergunta. A gente culpa muito a tecnologia. Pô, eu não quero mais saber de Facebook, eu não quero saber de WhatsApp, porque grupo de família só dá confusão. Mas o WhatsApp ele não digita no seu lugar, você que digita essas informações. Então, quando a gente fala dessa amizade virtual, ela existe de fato e pode ser verdadeira, assim como, né, essa amizade que nós temos aqui, eu e você. Né? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Então, no Vida em Debate de hoje, é exatamente para a gente refletir sobre isso. Aonde está essa interrogação? Está em mim ou está no ferramental? Né? A culpa não é da tecnologia. Né? A gente pode fazer ela tanto uso para o bem quanto para o mal. A gente vê os golpistas que tem na internet, como a gente vê casos de pessoas que compartilham coisas importantes. E é importante que a gente tenha essa consciência, né, Alex? Tudo na vida a gente precisa de equilíbrio. E justamente essa história que você me contou, né, de pessoas atropeladas, etc. Inclusive, o número de acidentes aumenta muito, porque as pessoas estão dirigindo, utilizando a tecnologia, digitando no WhatsApp. Eu já vi motoqueiro a 80 por hora digitando no WhatsApp. Muitos acidentes acontecem por causa da tecnologia. Então, realmente é necessário esse equilíbrio. E aí, eu queria falar de 2 casos bem rápidos. Um foi um amigo de uma ex-namorada minha. Ele precisou de terapia, porque ele começou a se isolar de todo mundo e a viver da identidade virtual dele. Então ele desassociou totalmente, ele não saía de casa, não falava com ninguém, não encontrava ninguém. Só ficava lá compartilhando as coisas, fingindo que era super feliz. E um outro caso que, até para os pais, né, tomarem cuidado. Aconteceu com a filha de um amigo meu. Ela estava no Facebook, aí chegou um cara e falou, pô, eu sou fotógrafo, quero promover você, vamos se encontrar para tirar fotos, etc. A sorte foi que ele pegou, né, viu o Facebook dela e viu lá. E falou, não, olha só, esse cara aqui está tentando se aproveitar, e que poderia se tornar uma história muito pior, né? Então é necessário a gente ter cuidado com os nossos filhos, verificar as amizades virtuais que eles têm, o que eles conversam. E... no caso, seria isso. E eu queria dar só uma dica de um filme que mostra bem essa questão de relacionamento virtual. É sobre um escritor que ele tá sozinho já há algum tempo e ele se apaixona pelo sistema operacional do computador dele, do celular, que tem uma inteligência artificial que simula uma personalidade. E ele se apaixona pela voz e pela personalidade desse sistema. Então é muito interessante. O nome do filme é Ela, ou em inglês Her, H-E-R. Então, ele mostra justamente essa questão em perder o equilíbrio no relacionamento virtual. Pô, bacana. E né, agradecer a todos aí que estão acompanhando o Vida em Debate aqui na Web Rádio Censura Livre. Mandar um abraço aí para o Abel, do CSP com Lutas, do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço para a jornalista Deise Alvarenga. Mandar um abraço para a Marina Morena. Mandar um abraço também para André
Kadoshi, mandou um abraço para Marcelo Retori, mandou um abraço para Leônio Pegorim, mandou um abraço também para o querido Robson Correia, acompanhando Vida em Debate na Web Rádio Censura Livre. E nós estamos falando exatamente sobre essa questão, né, da amizade virtual. E a gente tem que entrar também numa outra questão. A gente vive num país, né, no Brasil, que é um dos países que mais utiliza, né, por exemplo, os dispositivos de comunicação, como smartphones, celulares. A gente está em quarto no mundo, a gente perde para poucos países, né, no sentido de utilizar essas ferramentas. Mas a gente também tem um lado muito ruim dessa história. Nós estamos em 10º lugar entre os países que há mais exclusão social. A gente fala muito da questão da internet. Hoje a gente não consegue fazer nada sem ter acesso à internet. A gente não consegue, às vezes, buscar emprego porque, né, a empresa de recursos humanos exige que encaminhe através do e-mail. Então, hoje, a gente vive num país com 70 milhões de pessoas que não têm acesso. Às vezes, porque naquelas regiões não tem internet, simplesmente não tem. Então, quando a gente fala dessa questão dos amigos virtuais, a gente também tem que se lembrar de pessoas que não têm condições ainda e, às vezes, em localidades que não recebem essas informações. Eu vejo muitas pessoas marcarem tudo pelo WhatsApp, pelo Facebook. E aquela pessoa que não tem, por exemplo, acesso à internet, às vezes por questões mesmo socioeconômicas, aquelas pessoas são banidas da convivência social. Aí você pergunta, vem cá, fulano não veio na festa de hoje? Não, ela fala assim, não, convidei todo mundo. E, de fato, ela convidou todo mundo através dos mecanismos virtuais. E esqueceu que aquela pessoa não tem. Sim. Que aquela pessoa não tem essa forma de interação, de comunicação. Então, quando a gente fala dessa questão virtual, a gente não pode esquecer dessa questão fundamental que é combater a exclusão social. A própria Organização Mundial de Saúde, em 2014, ela disse que a internet é um direito humano de todos. Então, cabe a nós lutarmos por isso, para que todas as pessoas possam ter acesso a essas informações. A gente vê, por exemplo, regiões interioranas do Brasil que as pessoas não recebem. Escolas, por exemplo, que o aluno, para ele, por exemplo, tem comunidades, né, indígenas, que o adolescente tem que sair da sua aldeia e ir até a cidade para poder fazer o trabalho, porque ele precisa da internet para poder fazer as consultas, para poder realizar o trabalho, e lá naquela região não tem o acesso à internet. Então, quando a gente fala dessa questão, né, dos relacionamentos virtuais, dá a entender que todo mundo tem acesso, todo mundo tem smartphone, todo mundo tem, mas nem todo mundo tem. Hoje a gente tem, por exemplo, as operadoras que trabalham no nosso país, é muito caro ainda os planos para a gente ter. Então, quando a gente fala desses relacionamentos virtuais, a gente não pode esquecer da importância da gente incluir pessoas nesse mundo digital. A gente tem, por exemplo, a população dos idosos, que praticamente é banida dessa questão da inclusão digital, que é tão importante para elas. Porque quando a gente fala de inclusão digital, a gente fala também de inclusão social, de interação social. A gente fala tanto no Vida em Debate sobre a questão da prevenção do suicídio, e a gente sabe que o caminho mais curto para levar uma pessoa a cogitar essa possibilidade é justamente a falta de conexões, o isolamento social. Aí você tem um mundo que se comunica de uma forma, aí você tem um idoso que simplesmente é banido disso. Então a gente tem que pensar claramente, de forma veemente, para que essa desigualdade digital seja de alguma forma diminuída. Porque você tem, por exemplo, essas comunidades, principalmente ribeirinhas, essas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que são isoladas desse acesso a essa informação tão importante, e a gente tem um outro lado também idoso que não tem acesso, porque, olha só, isso não é coisa de pessoas, né, dessa idade. E é fundamental a gente pensar assim, né, nessa forma de se colocar no lugar dessas pessoas e saber, peraí, nem todo mundo tem acesso. A tecnologia ela é essencial, né, justamente para melhorar a nossa vida. E uma coisa que piora ainda mais essa desigualdade, né, tecnológica entre diversas pessoas é a desigualdade social, né? A gente vê pessoas muito ricas e outras morrendo de fome. A gente vê pessoas com o melhor que tem da área médica, né, e outras pessoas morrendo por falta de médico, falta de equipamento, falta de medicamento. Então, as pessoas deviam se ajudar mais.
Eu acho que é assim que a gente consegue construir uma sociedade melhor e evoluir, né, de verdade. Você vê, a própria estatística do IBGE mostra que quase que 100% da classe A tem acesso à internet. Aí você pega a base da pirâmide, né, as classes C, D e E, o percentual ainda é muito pequeno. Quer dizer, a gente precisa pensar nisso. E a gente trouxe uma reportagem no canal Futura que fala justamente sobre a questão da inclusão digital, que ela é importantíssima, principalmente para os idosos. Então, a gente convida todos no Vida em Debate a acompanhar essa reportagem realizada pelo canal Futura. O ato de envelhecer é natural e quando o tempo chega e você nota que as rugas no rosto, os cabelos brancos e o corpo já dão sinais de envelhecimento, o que fazer para aproveitar melhor esse tempo? Para muitos idosos, essa é a oportunidade de romper com velhos paradigmas. No momento em que alguém de 60, 70, 80 anos resolve comprar um computador, ele tem que, de alguma forma, romper com muitos paradigmas que ele tinha anteriormente, né? Em que conhecer o mundo significava arrumar uma mala e poder se deslocar até determinado local. Agora não é mais assim. Eu posso sim fazer com que as pessoas leiam as minhas poesias, fazer contatos com parentes que estão fora. Então esse é um elemento importante, que o acesso às tecnologias possibilita a terceira idade. Procurar por velhos amigos, compartilhar assuntos de interesse, redescobrir o mundo através da internet são algumas das motivações dos internautas da terceira idade, que diante deste novo universo ficam encantados com tantas possibilidades. Me despertando essa curiosidade de aprender alguma coisa que eu jamais pensei que ia existir na minha vida. Isso mesmo, mãe. Isso a senhora deve fazer. Ah, avó, que coisa boa. Então nós vamos conversar, a gente se enxergando no computador. Porém, a procura por uma interação digital entre pessoas com mais de 60 anos ainda é pouca. Esta pesquisadora da Universidade de Toronto, no Canadá, desenvolve há vários anos estudos relacionados à inclusão social e digital. Ela nos fala da relação das tecnologias com a qualidade de vida. Pessoas que sofrem de Parkinson e de Alzheimer, por exemplo, nos estudos que estamos a fazer no Canadá, estão em instituições de longa permanência e, portanto, sentem-se muito sozinhas. Portanto, as pessoas que sofrem de isolamento social, sobretudo as pessoas mais idosas, e de solidão, têm maior probabilidade de sofrer de depressão, de stress, problemas cardíacos. Se pensarmos no envelhecimento ativo, a população idosa quer tornar-se cada vez mais independente e muita dessa independência passa por conseguirem utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente a internet. Já no aspecto social, a adaptação não parte apenas dos idosos. É necessário perceber que não há restrições de idade e nunca é tarde para aprender. Programas de inclusão digital não podem só pensar em dar equipamento, computadores e internet. É preciso muito mais do que isso. É preciso mostrar às pessoas quais são os benefícios, mas também as desvantagens da internet. Portanto, é preciso uma abordagem crítica dessa utilização. Você não usa o fogão em casa? Uso. Isso é uma tecnologia. É uma tecnologia. Portanto, a partir do momento que nós desconstruímos esta tecnologia, o que isto das novas tecnologias, também a assimilação corre de forma diferente. Hoje estou vendo que o caminho é esse. Bacana. E nessa reportagem a gente vê a importância dessa inclusão digital, principalmente, né, com relação aos idosos. E hoje a gente vê, por exemplo, eu gostei muito da colocação na reportagem, que para viajar, para conhecer lugares, a gente tinha que pegar aquela mala, se dirigir, pegar um ônibus, enfim, para poder conhecer lugares distantes. E através da tecnologia hoje, por exemplo, a gente pode visitar museus, a gente pode entrar, né, em museus e observar. Você imagina o quão isso seria enriquecedor, por exemplo, para um idoso que está em casa, às vezes isolado, quando ele, poxa, caramba, eu sei mexer na internet, eu posso entrar naquele museu, visitar museus, visitar lugares, né? Tem pessoas que, às vezes, devido à própria idade, né, às condições mesmo clínicas, não podem mais viajar, não podem se deslocar, e através da internet essa pessoa pode, né, conhecer lugares, ela pode se conectar com outras pessoas. E essa interação e essa conectividade que cria justamente esses laços que a gente está falando hoje, né? Esses laços de amizade. Eu conheci um garoto em Araruama, que fica na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro,
E ele faz uma coisa que eu achei assim, uma das coisas mais fantásticas que eu vi na minha vida. Primeiro, pela consciência desse menino. E o que ele faz? Ele pega o laptop dele, se dirige até uma associação de idosos, e ele chama cada idoso lá e vai ensinando a navegar na internet. E ele vai criando ali um processo de inclusão social. Muitos idosos hoje têm computadores em suas casas, utilizam, por exemplo, os smartphones, compartilhando imagens, fotos com seus netos. Você vê uma atitude de um menino que teve essa consciência de fazer, peraí, a gente tem que trazer também todas as pessoas para esse mundo da comunicação. E quebrar esse paradigma. Né? O idoso também quebrar esse paradigma, porque ele acha, não dá mais para mim, eu já tô muito velho para isso. A gente nunca está velho para aprender. Né? Eu acho que a grande mensagem é essa mensagem de inclusão, essa mensagem de se colocar no lugar do outro, essa mensagem de falar e perceber que todos nós fazemos parte de um grande mundo. E eu, particularmente, não consigo entender e nem distinguir aquilo que é artificial daquilo que é natural, nem daquilo que é virtual, nem daquilo que é presencial, porque eu entendo que a gente faz parte de um único planeta. Então, tudo isso que existiu foi fonte exatamente desse planeta. Então, o Vida em Debate é justamente para a gente compreender isso, que essas amizades virtuais existem sim. Tem pessoas que eu me comunico através do WhatsApp, pessoas que eu me comunico através do Facebook, às vezes eu tenho dificuldade, para poder ligar para aquela pessoa, e eu consigo interagir com essas pessoas através dessas plataformas. Então, é isso que a gente quer mostrar hoje no Vida em Debate. A importância, né, dessa conexão e a importância de integrar as pessoas nesse universo. Isso é fundamental. A internet é como se fosse uma imitação da rede da vida, vamos dizer. Tudo no mundo, no universo, está correlacionado, está interligado através de uma rede. Então a gente vê que a internet trouxe um pouco desse benefício, né? Da conexão instantânea, de você conseguir reencontrar pessoas, de você conseguir se comunicar e obter benefícios, né? Então ajuda a sua avó a mexer no celular, ensina a mexer no computador, que vai ser muito importante para os idosos. Bacana, e agradecer a todos aí pela muito audiência, obrigado. Mandar um abraço aí para o Garbaldi Trindade Bezerra, Noel Liz da Silva, mandar um abraço também para o Leonardo Souza, parabéns Leonardo Souza, você e a Rita Souza pelo dia de hoje, mandar um abraço também para a Rosângela Felipe, ela diz, adoro esse programa. Nós que adoramos você, Rosângela, pela sua participação, interação sempre conosco aqui no Vida em Debate. Mandar um abraço aí para o Flávio Gomes, ele diz o seguinte, estou ficando viciado nessa live. Obrigado, Flávio Gomes, pela sua participação. Mandar um abraço aí para a Érica, mandar um abraço também para o Davi, para o Kelvin, mandar um abraço também para o Pedro Antônio, para Marli Gomes. Mandar um abraço para a Suzy Negrete, grande abraço, Suzy Negrete, mandar um abraço para a Rita Lima. E no Vida em Debate a gente está falando justamente sobre essa questão da interação, dos amigos virtuais, a gente quebrar, né, esse estigma que achar que a internet só tem coisa que não presta, pelo contrário. A internet tem muita coisa bacana, é um momento de comunicação, de interação. O conceito de interatividade hoje mudou. Antigamente a TV só tinha aquela figura do emissor. A gente ficava sentado na poltrona e o emissor enxurrando a gente de informações. E a interatividade ela uniu o emissor junto ao receptor. Então hoje a gente pode comentar, como as pessoas comentarem a live, comentarem às vezes um programa, olha, mande a sua sugestão. Então a gente vive num mundo cada vez mais interativo e a gente tem que cuidar para que essa interatividade seja saudável e que a gente compartilhe cada vez mais informações que vá transformar a vida de pessoas, né, edificar aquele que está triste. Então é isso que a gente quer mostrar no Vida em Debate de hoje. A importância dessa amizade virtual, a importância principalmente dessa interatividade, não é, Alex? Com certeza. Muito obrigado a todos pela participação, pela audiência. E lembrando, né, como a gente falou, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e a gente traz aí a participação da assistente social Débora Lousada, do Instituto Nacional do Câncer, e tem uma informação importante para todos nós. Oi, eu sou Débora, sou assistente social do INCA. Nós, do Serviço Social, trabalhamos na orientação para acesso a benefícios e direitos sociais dos pacientes e seus familiares em tratamento aqui na unidade. Por exemplo,
Para ter acesso ao tratamento fora de domicílio, ao Vale Social, ao Rio Card, que são benefícios para poder facilitar o acesso, né, a vinda do paciente para fazer o tratamento. Outra coisa que a gente pode orientar também é essa dificuldade, né, que as pessoas têm de trabalhar por conta do adoecimento. Então, nós podemos orientar também o auxílio doença, o benefício da LOAS, como fazer e quais são os critérios para acesso a esses benefícios. Um dos benefícios também que tanto o paciente quanto seu familiar pode ter acesso é o saque do Fundo de Garantia e do PIS, se for o caso. Para conhecer os direitos e benefícios sociais que tanto os pacientes quanto seus familiares têm direito por conta do adoecimento e do tratamento, nós temos uma cartilha de direitos sociais que está disponível tanto no setor do serviço social quanto no site do INCA. Então, caso tenha alguma dúvida, marque um atendimento conosco no serviço social, que nós estamos em todas as unidades e podemos lhe atender. Legal, a campanha, né? E justamente para você que pode, vai lá doar sangue, vai lá também testar a sua medula, que você pode ajudar alguém aí a se recuperar do câncer de medula óssea. Bacana, lembrando que o site do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é www.inca.gov.br. E como o Alex colocou, lá tem informações importantes. Você pode ser um doador de sangue, um doador de plaquetas, um doador de medula óssea. E sem contar que você pode também ter acesso ao material, por exemplo, como uma cartilha que informa todos os direitos sociais que você, a pessoa que passa por esse momento difícil do câncer, tem direito. E você pode se deslocar também até o INCA e conversar, por exemplo, com uma assistente social para lhe dar todas essas informações. Isso é bacana e isso que a gente, né, quer mostrar no Vida em Debate, essa interatividade, essa amizade, essa coletividade de transformar, de compartilhar coisas boas. E a gente está encerrando o Vida em Debate de hoje. Meu querido Alex, quais são as suas considerações finais, meu amigo? Bom, assim como o câncer, o suicídio mata muitas pessoas por ano. Então, se você está com depressão, que é uma das principais causas do suicídio, você procure um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista. É muito importante, você consegue sim se recuperar. E é isso, se ajudar, ensina sua avó, sua mãe a mexer no telefone, a mexer na internet, que você vai ajudar muito a vida dela. É isso, muito obrigado, uma boa noite. Bacana, agradecer a todos vocês aí pela audiência, pela participação nessa edição em versão reduzida do programa Vida em Debate. Você também pode acompanhar os outros programas da Web Rádio Censura Livre, uma rádio sem fins lucrativos que tem esse compromisso de ser a voz da classe trabalhadora. O telefone de contato e o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, o código de área é 21, o telefone 99-833-6490, o site é www.clwebradio.com. Você também pode curtir, compartilhar essa live, curtir a página da Web Rádio Censura Livre, e é isso que a gente faz no Vida em Debate, é criar conexões de amizade, conexões que a gente possa compartilhar informações. E o Vida em Debate de hoje, a gente falou sobre a importância da amizade, considerar também as amizades virtuais. As amizades podem ser transitórias, podem ser amizades longas, mas a gente sempre tem que colher amigos. É sempre bom a gente ter amigos, é sempre bom a gente ter pessoas com quem a gente pode contar. E às vezes a gente exige muito do outro. É preciso também que a gente faça um movimento interior. Muitas pessoas, muitos amigos não estão se falando porque não querem se perdoar. E é importante exercitar o perdão, é importante exercitar o acolhimento, saber que nessa vida tudo é passageiro, a gente não sabe o dia do amanhã. A Grace, que passou pelo câncer, recebeu o seu diagnóstico aos 31 anos de idade, como ela falou no programa de hoje, ela deixou uma mensagem muito importante. A certeza que ela tinha era do dia do hoje, né, desse momento presente. O amanhã ela não sabia, e ela passou a lutar diariamente e bravamente com relação ao câncer, e ela sobreviveu, e hoje ela está aí, através das redes sociais, se tornando uma grande amiga de muitas pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que ela passou. Ter muito cuidado com quem a gente vai se relacionar. Existem muitos golpistas, manipuladores, pessoas que se utilizam de uma sociopatia para poder nos conquistar, para depois dar um golpe.
Então, que a gente cuide da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, para que não nos tornemos, né, presas fáceis desses aproveitadores. Então, a amizade virtual, ela existe de fato. Os mesmos cuidados que a gente tem, né, com aquele amigo que está ao nosso lado, a gente também tem que ter no mundo virtual. Lembrando que o mundo virtual é um espaço público. E hoje, nesse dia especial de celebração ao Dia Mundial do Câncer, a gente quer dedicar esse programa a todas as pessoas que estão passando por esse momento difícil e lembrá-las que é importante continuar lutando pela vida. Se você não tem, às vezes, com quem compartilhar, conversar, tem o Centro de Valorização da Vida, que atende 24 horas através do telefone 188, não precisa ter crédito no celular, você pode fazer uma ligação e naquele momento, às vezes, né, de angústia, de desespero, conversar com alguém pode fazer toda a diferença. Então, um grande abraço, agradecer a todos vocês pelo programa de hoje, agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, né, que tanto nos ajuda. Então a gente deseja, né, uma boa noite, muitas felicidades e que a luz da verdadeira sabedoria esteja sempre presente em nossos corações, nos protegendo e nos livrando de todo mal. E esse foi o Vida em Debate de hoje na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.